Olha só, pessoal, fala Carlão nesse evento aqui na USP, Energy Transition. Gente do céu, eu sempre digo, eu não canso de repetir isso, é o meu bordão aqui, Deus sempre me ajuda e guia meus passos e vai colocando gente da prateleira de cima para a gente falar. É o caso aqui agora, eu estou recebendo aqui o Alexandre Breda, ele é o homem da Shell, a Shell tem uma história importantíssima com esse evento aqui, a gente vai falar sobre isso. Ele é gerente lá da Shell, é o homem que cuida das tecnologias de baixo carbono, enfim, tem tudo a ver, né? Ô Alexandre, obrigado pela sua gentileza em falar comigo aqui, Obrigado, viu? Carlão. Prazer. Prazer é meu. O Alexandre é o seguinte, o Alexandre, a gente sempre diz que ninguém nasce gerente de nada, nem diretor, nem presidente, aqui todo mundo tem uma história. Eu queria que você situasse um pouquinho como é que você chegou nesse percurso que você está hoje. Você que estava me falando aqui no bastidor que começou a vida acadêmica aqui na USP, terminou lá na Unicamp, ou seja, você é um caboclo da prateleira de cima, né? Você não queria fazer só uma faculdade boa, você queria fazer as duas melhores, é isso? Saí lá de Santa Bárbara do Oeste, né, acho Aham, que você conhece lá. Daí fui fazer engenharia mecânica, comecei aqui na Poli, depois terminei na Unicamp. aham. Depois trabalhei um tempo na Comgás e estou na Shell já faz 10 anos, né? Maravilha. E São empresas muito boas de se trabalhar, né? muito boa. Graças a Deus tive boas escolas aqui, né? Maravilha. Escuta, quando é que a Shell começou a pensar nesse tema e o porquê a Shell decidiu fazer esse investimento aqui? E eu queria que você até desenhasse um pouquinho para o nosso público o que é que a Shell faz aqui na USP. Perfeito. A gente tem uma estratégia global que chama Impulsionando o Progresso, Aham, que tem 4 pilares básicos, né? Primeiro, impulsionar a vida, né? aham, Respeito à natureza, retorno acionista e ser net zero até 2050. Então, nossa aham. ambição é ser carbono neutro até 2050 também, né? Entendi, Então, essa é a estratégia da empresa inteira, mundo afora. entendi. E daí desdobra em diversas ações, né? E aqui no Brasil, eu trabalho no time de tecnologia e o recurso que a gente utiliza vem de uma obrigação da ANP, Uhum. que 1% da receita bruta da exploração de óleo e gás tem que ser investido em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Legal Então é isso. um dinheiro bastante importante, né? Uhum. E nossa ambição é 30% desse recurso aqui no Brasil a gente investir em projetos relacionados à transição energética. Então essa é a base de tudo para fazer o que a gente faz aqui, né? Entendi. E a história aqui com esse centro na USP começou há 10 anos atrás. Era o RCGI, o nome em inglês para Centro para Inovação em Gases de Efeito Estufa, né? Uhum. E a gente começou há 10 anos, uma parceria Shell, FAPESP e USP, né? Aham. Hoje a gente tem aqui quase 500 pesquisadores, entre professores, alunos, pós-docs, doutorandos, mestrandos. Tem muita gente boa trabalhando aqui, um monte de projeto, né? E o projeto a gente tem tanto na parte de biocombustíveis, melhorar a produção de biocombustíveis, diminuir a pegada de carbono de biocombustíveis ainda mais. Uma outra linha, a parte de a gente chama NBS, né? Nature Based Solutions, ou soluções baseadas na natureza, Uhum. que é estocar carbono no solo, estocar carbono em árvores, estocar carbono em solo, né? E daí tem a parte de CCU, converter CO2 em produto. Então o CO2 deixaria de ser algo que vai para a atmosfera e se torna uma matéria-prima para uma indústria química, por exemplo, né? Entendi. E daí ainda tem a parte de GHG, a gente tenta desenvolver é, novas rotas para captura de CO2, vários projetos nesse sentido, e a parte de advocacy, que é tentar propor políticas, regulações, né, tentar conversar com a sociedade, em percepção pública, de como que a sociedade enxerga essa questão de transição energética e como que a gente pode ajudar a sociedade nessa trajetória, tá? É impressionante. E você falou um negócio que é colocar, enterrar carbono no solo, e eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa Com agricultura, certeza, né? com Então, certeza. eu queria, como é que você deve ser um conhecedor desse tema profundo, eu queria que você falasse como é que a nossa agricultura pode ajudar nisso. E tem outro detalhe também que eu queria trazer à tona aqui nessa conversa, que até nas nossas interações por aí, a gente uma das coisas é criar as métricas da agricultura tropical, isso eu acho que é um desafio. Como Não. é que vocês e esse centro de pesquisa podem ou estão ajudando nesse tema? A gente tem, por exemplo, um projeto que a gente está desenvolvendo, que é desenvolver nanopartícula que você pode adicionar no solo, Aham, que ele aumenta a capacidade do solo de reter carbono. entendi, Então você conseguiria gerar mais crédito de carbono numa cultura qualquer entendi, brasileira aqui. entendi. Então é uma nanotecnologia, tem todo um desenvolvimento científico por trás, mas no final do dia, se tudo der certo o que a gente está fazendo, né, Aham, é conseguir sequestrar mais carbono no solo do nosso agro
e ter mais uma fonte de recurso interessante para esse setor. Entendeu? Maravilha. Escuta, e esse evento aqui, o Energy Transition, é um evento que me parece que começou com algo, era feito mais interno e esse ano abriu, né? Sim. Esse ano a gente faz, é a sexta, né? Então a gente lançou esse centro aqui, foi em dezembro de 2015, né? E daí a gente teve todo ano, é o evento nosso, é a cereja do bolo cereja aqui, do né? bolo. Então todo ano a gente tem, só parou ali durante a pandemia, a gente fez alguma coisa virtual ainda, e esse ano a gente abriu. E é onde todos os projetos, estão muitos projetos que a gente tem, o pessoal apresenta resultado, e acho que o interessante do centro é essa interdisciplinariedade, sabe? A gente tem engenheiro, tem físico, matemático, agrônomo, psicólogo, então a gente tem uma interdisciplinaridade muito legal. E nessa hora onde você apresenta o seu projeto, às vezes um projeto de engenharia, tem um biólogo sentado lá atrás, puxa, acho que eu posso contribuir nessa história, né? Então essa é um evento onde nascem muitos projetos de eventos como esse, entendeu? É muito bacana. O Alexandre, como é que é um engenheiro mecânico? Veja só, eu sou jornalista de formação, mas sou técnico agrícola também. Tá. Então, assim, as coisas aparentemente não têm nada a ver, mas assim, como é que a sua formação em tão boas universidades, como é que isso contribuiu para esse trabalho que você está desenvolvendo aqui hoje? A vida é uma só, né? Quem divide em engenharia física somos nós, né? Não existe essa separação. Né? Como diz um amigo meu, o grande Adir do Carmo Leonel, lá de Ribeirão Preto, alto dos seus 84 anos, ele fala assim, não, esse negócio de ano, isso é coisa do homem que criou esse negócio de 84, 85, isso não existe, não é coisa de Deus, ele fala, viu? E essa separação não existe, tudo a natureza é uma coisa só, não dá para separar a biologia da física, da química, não existe essa separação. A gente separa para poder entender, senão a gente não consegue entender, né? E acho que o que as universidades ensinam para a gente é a curiosidade, você tem que ser curioso, né? É não aceitar o que é dado, né? Poxa, é assim? Não, não é assim, será que não dá para ser assado, né? E acho que esse estímulo dessa curiosidade que é o que a universidade ensina. Depois procurar, ainda mais hoje, que você bota no Google, você acha o que você quiser, né? O que você tem é que ser curioso, né? Não aceitar nada de graça. Agora vem cá, você falou aí de 2050, net zero, enfim, tudo zero. Eu tenho dito muitas vezes, eu fico aqui pensando, né? As empresas estão fazendo promessas aí para 2050, 2060 e eu queria entender de você o seguinte. Eu fico sempre. Eu emagreci 80 quilos e tem um programa lá chamado Recalculando, um canal aqui que fala sobre isso. Mas eu falo que assim, a gente tem que fatiar os objetivos e no tempo também. Eu dei esse exemplo dos 80 porque a gente não emagrece 80 quilos do dia para a noite, demora um tempo. Mas aí a gente, vamos dizer assim, a gente acaba tendo a responsabilidade de tarefas que são agora, para hoje. Como é que é esse fatiamento dentro da Shell? Como é que vocês trabalham eu imagino que o resultado deva ser cobrado. Sim. Como é que é isso? Tem essa ambição de 0 até 2050, mas a gente tem metas de curto prazo, entendeu? Então tem essa ambição lá daqui 2050 é depois de amanhã, né? Sim, exatamente. Mas anualmente a gente tem as metas também de redução. Então não é uma coisa que fica lá só para frente. Entendi. E coisas de prática aqui no Brasil, por exemplo, a gente é acionista na Raizen, né? O maior produtor de etanol do Brasil. Sim. Então, e a indústria de etanol no Brasil é uma indústria maravilhosa e crescente e que contribui muito para a diminuição de pegada de carbono na mobilidade. Sim. Então, são casos reais que a gente tem aqui no Brasil também para mostrar, né? Tem a exploração de óleo e gás, que é importante, né? É uma transição energética, tem vários aspectos, tem aspecto tecnológico, tem aspecto de comportamento da sociedade, né? A gente fala etanol, poxa, descarboniza tanto, né? A gasolina. Tem aspectos regulatórios, aspecto de crédito de carbono, porque você tem que precificar o carbono. Então, tudo isso faz parte dessa transição energética, né? Então, aqui é um dos aspectos que a gente está tentando discutir aqui, é desenvolver tecnologias, mas não basta. Tem muita outra coisa que passa por regulação, passa por legislação, passa por mudança de comportamento da sociedade também. Tá? A gente sabe que já começou o processo. Já. E acho que esse tema não termina nunca, né? Não, a gente brinca, 30 anos atrás estava passando Pantanal na manchete. 30 anos, agora passou Pantanal na Globo. Daqui 30 anos, quando passar o Pantanal de novo em algum lugar, o mundo vai ter que estar zero, né? E é depois de amanhã, é muito rápido. Para você desenvolver uma tecnologia, até essa tecnologia estar no mercado, a gente está falando aí, dependendo da tecnologia, 10, 15 anos, né? Para você ter uma tecnologia no mercado. E aqui esse diálogo universidade, ciência, então a gente acredita muito aqui na hélice tripla mesmo, é a universidade, que é a academia, é a empresa, é o governo.
tem que andar de mãos dadas, porque é o único jeito da sociedade evoluir, né? Então, essa parceria aqui é maravilhosa para isso, para ter tecnologia disponível no mercado. Pois é, não, é verdade. E escuta, é uma alegria muito grande para mim trazer você aqui para poder falar para o nosso público. A gente tem muita gente, muito agricultor, muito pecuarista, muita gente nessa linha assistindo o meu programa. E eu queria entender, e você já deu uma pista aí, né? Porque afinal de contas a Raízen tem é um case, é uma referência para a gente também. Como que a agricultura pode contribuir nesse processo e o que esse processo, e a gente fala, eu vejo muitos agricultores também falando assim, vamos, também carbono vai ser uma fonte de receita também nas fazendas e tal. Como é que até isso acontecer no futuro aí, você está animado para que isso possa ser uma fonte de receita? Essa é uma baita oportunidade para o Brasil, né, cara? Eu acho que país que tem as condições que a gente tem, né? Tem um professor amigo nosso que ele fala, enquanto da transição energética, tem um país aí que tem um AIS, outro tem um 3, a gente tem o baralho inteiro na mão, entendeu? A gente tá com tudo, Zap, né? 7 Copa, 2, 3, mais uma carta embaixo do braço, tem tudo, né? Então, assim, a gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, a gente tem biomassa, a gente tem petróleo, a gente tem tudo aqui nesse país, né? Então, e o crédito de carbono, o mundo está precisando, e é uma necessidade de todo mundo, né? E o Brasil, com toda essa capacidade florestal que a gente tem, com a capacidade do agro que a gente tem, então a gente tá, assim, não existe outro país igual ao nosso, né? Então, a gente tem um projeto também, que daí não é aqui com a USP, é lá no INPA, na Amazônia, projetos para tentar acelerar o crescimento de floresta, né? Projetos de reflorestamento, junto com uma startup que chama Criotech, que você conhece, e a gente está fazendo esse teste, já faz 1 ano e meio que a gente está lá, reflorestando 10 hectares em todos os estados da Amazônia Legal, um hectare em cada estado, aplicando a tecnologia da Criotech para acelerar o crescimento de floresta. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer nesse país e acho que assim, é uma oportunidade de ouro que a gente tem, né, nessa transição. Oportunidade de ouro eu que tive aqui de levar para vocês tanta informação de qualidade. Eu quero agradecer você, quem sabe a gente vai lá conhecer esses projetos aí que vocês estão desenvolvendo com a Criotech. Vai ser um prazer. A gente está aqui, na verdade, a gente gosta e muito de notícia boa e notícia boa que não falta. Para a gente fechar, eu queria saber de você o seguinte, como é que é a história, e isso é um tema, e eu estou indo nas COP, viajando o mundo para falar sobre isso, que é essa história da percepção, né? Porque o Brasil tem tanta coisa boa acontecendo, tanta coisa boa no agro acontecendo, mas a gente muitas vezes se depara com o tema da percepção, que a percepção não é tão boa, não é tão boa. Eu acho até que a gente tem um pouco de baixa estima, eu acho que a nossa percepção... Queria saber de vocês, e a Shell é uma empresa internacional, como é que é a percepção do Brasil nesse tema aí? Eu acho que aqui dentro do RCGI a gente tenta trazer evidência científica, sabe? Daí não é sobre o que a gente acha, é sobre o que existe de fato, né? Então, desses 500 pesquisadores que tem aqui, todos eles publicam bastante nos melhores revistas científicas do mundo, com dados científicos, né? Qual é a produtividade, qual é a emissão de carbono, são dados científicos, né? Você pode discutir premissa, alguma coisa ali, mas o dado está ali. Então, contra fatos não tem argumentos. E acho que é isso, tem que deixar, assim, eu não acho nada, né? Quem tem que achar e mostrar, tem que mostrar com números, né? E acho que aqui a gente tem muito isso, né? E é mostrar com base evidência científica. É isso que a discussão tem que ficar, e não sobre o que eu acho, o que você acha, né? Maravilha, gente. Top de linha. Eu quero recordar que outro dia nós fizemos uma prosa boa com o embaixador Roberto Azevedo, e ele falava o seguinte, gente, a percepção lá fora não é boa, mas sabe por que não é boa? Porque tudo que sai lá fora sai da mídia aqui dentro do Brasil mesmo, e enfim, a gente talvez tenha um jogador jogando contra o Brasil, porque a gente tem que dar luz para isso que o Alexandre acabou de falar. Luz para a verdade, luz para fatos, luz para aquilo que é a realidade, e essa realidade é extremamente favorável ao Brasil. Ô, Alexandre, obrigado demais Carlão, pela sua participação aqui, viu? Obrigado.
Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, como eu falo, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A presença do Alexandre fala tudo sobre essa prateleira de cima. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu!